Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um Benza a Deusa Podcast no ar aqui. Convidados especiais, como sempre. Continuando a nossa liga aqui de fase, né? Feminino, masculino, polaridades, como a gente está entendendo isso como energia, como integrar isso no nosso ser, né? Como sermos mais íntegros com todas essas energias, com essas polaridades. A gente está trazendo pessoas ousadas aqui que têm vários pontos de vista. Então, como sempre, comenta, curte, compartilha e me fala o que você está achando desses episódios, tá? Então, Benza a Deusa tá on. Bom, seguindo aqui então a nossa conversa, hoje é o dia deles, claro, hoje é Benza a Deus, né? Benza a Deus. Temos aqui uns homens maravilhosos para trazer a perspectiva deles sobre o assunto do masculino, como não ser masculino tóxico, né? Como ter um masculino mais saudável. E vamos ver as perspectivas deles para vocês que estão ouvindo aí. Chama o pai, a mãe, o tio, todo mundo para ouvir, irmão namorado, todo mundo, primo, para ouvir esse assunto que eu acho que vai ser de utilidade pública. Bom, vamos lá, gente. A gente tem pessoas maravilhosas aqui hoje. Agnes Santoro, muito bem-vindo. Felipe Moreno, muito bem-vindo. E Paulo Rosa, muito bem-vindo ao Benza a Deusa Podcast. Olha, gente, o Agnes Santoro é terapeuta holístico. Ele criou o Diálogo Masculino, que é um trabalho fantástico. A gente vai comentar aqui também sobre isso. O Paulo, cada um aqui tem uma bagagem diferente. Então, você pode montar aí na sua cabeça como esse papo aqui vai se formar, porque eu acho que vai ser bem interessante. O Paulo é farmacêutico, empresário, ele é um buscador de autoconhecimento, ele faz parte de um movimento que eu achei maravilhoso, Guerreiros do Coração. Também a gente vai falar sobre isso aqui. E o Felipe, ele também é empreendedor, ele é fundador do Instituto Ser, que é bem legal também, e tem um canal no YouTube que chama Mente Ativa. Estamos, então, muito bem equipados para começar esse episódio. E, gente, muito bem-vindos. Mais uma vez, Benza a Deusa está honrada de ter vocês aqui, um time de peso. Obrigado você pelo convite. Maravilha. Então vamos lá, gente. Eu queria começar entendendo um pouco como que vocês interpretam a questão do sagrado masculino, se existe o tal sagrado masculino mesmo, como que vocês enxergam isso e como que vocês foram levados para a parte terapêutica também, para trabalhar o masculino e entrar nessa jornada. Como que vocês caíram nisso aí? Eu acredito que o sagrado masculino, esse trabalho deriva muito do sagrado feminino. Então as mulheres já estão há muito tempo, há muitos anos, né, se dedicando para isso, estudando, tentando entender. E aí nós, homens, cada vez mais percebendo que a gente estava de fora, não trabalhando essa parte, não estudando em si mesmo. E aí, de repente, começou a estudar mais sobre masculinidades. E hoje em dia a gente usa muito o termo masculinidades no plural, porque é justamente isso, abarcando toda essa parte, né? Tanto a tóxica quanto a mais saudável e entendendo tudo isso dentro desse sistema que a gente vive, tanto internamente quanto socialmente. Muito bom. É legal até trazer um pouco dessa questão do masculino, que as pessoas elas entendem muito a questão da polaridade masculina somente para o homem. Não, eu acho que a polaridade masculina ela tem no homem e na mulher, como o homem também tem que ter a polaridade feminina. Exato. E Jung Yang tem a questão do equilíbrio, né? Então é justamente o equilíbrio que a gente faz. A questão até que o Agnes trouxe aqui, eu acho que é um paradigma que hoje vem quebrando, né? Os homens vêm buscando mais o autoconhecimento, porque não só para a vida pessoal, vida profissional, todas as nossas áreas da vida, você acaba impactando isso daí, e você identificando essa força, identificando essa energia, você consegue polarizar ela e de fato, trazer para um universo que vai te beneficiar, né? Então, acho que é um pouco disso daí. Muito bom. E para você, Paulo? Pois então, eu já comecei a gostar bastante da nossa conversa aí. Eu concordo e eu gostaria de acrescentar que, por conta da masculinidade não estar bem definida ainda, o mundo hoje é comandado por homens com o masculino não curado. Uhum. Então, como é importante a gente participar de movimentos como este do Agnes, como este do Felipe, né? Como é importante participar desse movimento, por exemplo, Guerreiros do Coração, enfim, qualquer movimento que seja, aonde a gente tenha a oportunidade de tratar, de curar o nosso masculino. Então, sim, é importante a gente integrar que existe
o masculino tóxico, que existe o masculino saudável, que existe o masculino infantil e que existe o masculino adulto. E dentro do masculino adulto, a gente encontra a cura para o nosso sagrado masculino. E sim, tanto homens quanto mulheres possuem as duas energias e devem procurar, ao longo da sua vida, tratar essas energias, curar essas energias. E dentro do homem, é importante cada homem saber que sim, ele tem o feminino dentro dele, porém, enquanto homem, a energia que ressalta é a masculina. E enquanto mulher, a energia, ou enquanto masculino, a energia que ressalta é a masculina. Enquanto feminino, a energia que ressalta é a feminina. Uhum. Eu queria começar esse programa aqui não levantando a bandeira do feminismo, né? De querer, nossa, aqui é o machismo e não sei o quê, toxicidade para tudo quanto é lado, mas trazer essa visão curada, né? Então, a gente vem construindo um raciocínio nesse mês, nessa jornada que a gente está falando. Trouxemos mulheres para falar do lado dela, trouxemos um casal para falar de uma parte integral também, como essa energia, como vocês estão comentando, estão dentro da gente como um todo, tanto homens quanto mulheres, né? E agora vocês para trazer a parte do masculino. Eu queria entender, assim, por que é um tabu, gente, os homens se tratarem, fazer terapia, se sentirem vulneráveis? Por que isso? Eu, obviamente, vem de um patriarcado ferido e, enfim, mas eu sinto que está um movimento começando, mas ainda tem muita barreira, né? Como que vocês veem isso no trabalho de vocês no dia a dia? Pegando a bola aqui, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que ela tá se ganhando no dia a dia. Da mesma forma que há 15 anos atrás, quando a gente falava de terapia, né? Quando eu fazia terapia, você era considerado louco. Hoje também a gente está mudando muito essa questão do paradigma. O homem fazer afazeres domésticos, no passado também eram, nossa senhora, não pode isso daí, o homem não pode ter isso daí. Então, eu acho que a sociedade hoje, ela está enxergando essa questão do masculino um pouco diferente. E os homens também estão enxergando essa questão. Claro que, da mesma forma que o Paulo trouxe, hoje a gente tem muito homem com masculino ferido, que são os famosos, são aqueles filhinhos da mamãe, né? São aquelas pessoas que têm muita questão da polaridade feminina, não sabe, porque é uma coisa inconsciente que acaba fazendo, e aí acaba repetindo padrões. E aí você sempre se depara, por que eu encontro mulheres que têm aquele masculino muito forte? Porque você não tem aquilo ali, né? Então, o nosso corpo, ele procura o equilíbrio. A gente sempre procura equilíbrio. Então, quando você se relaciona com uma pessoa, quando você tem esse tipo de... falando de relacionamento, né? Quando você tem um relacionamento com uma pessoa com a polaridade invertida também, isso daí vai entrar no equilíbrio, porque você tem uma polaridade, no caso masculino, né? Predominante o feminino, e aí ele acaba se completando. Então, eu acho que hoje a sociedade ela está olhando muito para isso. E aí você trouxe um ponto que é super relevante e é super importante ressaltar, que é essa questão do feminismo, né? Eu ir lá e fazer e pagar a conta do restaurante não é uma questão de machismo ou feminismo, não é uma questão de falando que a mulher é incapaz. Pelo contrário, o masculino, uma das características da energia masculina é servir. O homem está para servir. Então, assim, você ir lá e pagar a conta, você está querendo servir. Não é que ele está dizendo que você é incapaz, que a mulher é incapaz. Ele está colocando a energia dele de servir. Então, é importante trazer um pouco dessa questão para a sociedade, essa consciência para a sociedade, porque senão aí entra muito esses movimentos. O movimento feminino, o movimento masculino, de tipos, não, o homem não tem que pagar conta, a mulher tem que pagar conta, enfim. Então, acho que tem acho que esse ponto que é super relevante e a sociedade hoje está começando a enxergar isso daí. As pessoas estão começando a trazer o inconsciente para o consciente. E quando você traz isso para o consciente, você começa a identificar as mudanças. Uhum. Vocês concordam, gente? Vamos botar fogo aqui, hein? Pegando o bastão da fala, como a gente fala no nosso movimento, concordo, sim, concordo, é isso aí. E isso aí, essas coisas, elas são muito importantes de serem trazidas e quanto a isso, eu agradeço muito a oportunidade
de eu estar aqui junto com mais esses outros 2 homens para a gente tratar desse assunto tão importante. E foi falado aí questões, por exemplo, do feminismo, né? O feminismo, isso aí dá muito pano para manga, a gente pode conversar muito aí e pode dar muita polêmica, mas não entrando muito no tema, mas só dizendo que o feminismo, ele foi crucial para o desenvolvimento da humanidade como a gente tem hoje, porque a gente sabe que as mulheres não tinham direito a nada e hoje elas têm muito direito. Aliás, existem muito mais mulheres hoje em universidades cursando cursos superiores do que homens, né? Então, isso nasceu lá atrás, quando vocês, mulheres, se levantaram contra aquele patriarcado que simplesmente abafava a existência de vocês. Então, ele foi muito positivo lá atrás. Foi importante e, hoje em dia, cada vez mais, a gente trilhar o caminho do autoconhecimento, enxergar essas polaridades, saber e integrar elas, é o caminho para melhor vivência, para melhor convivência, tanto como casais, como seres individuais e sociais que somos. O que eu estou sentindo aqui hoje, pelo menos no ambiente que eu vivo aqui, né, no meu círculo, as pessoas estão integrando mais isso, mas se eu olho de fora eu vejo muita separação ainda, né, porque tem as lutas e um quer tomar o lugar do outro, né? Aí as mulheres, como foram abafadas, como você falou, agora quer dominar e tomar o seu lugar, que tem suas questões também de cura, seus lugares de cura, e mesma coisa os homens dominando e sendo tóxicos de várias formas, não deixando esse espaço ser criado, né? Falando no meio corporativo, no mundo empresarial, mas no mundo terapêutico e no meu círculo que agora está se criando, graças a deusa, estou vendo movimentos diferentes e eu estou vendo os homens aproximando dessas áreas, ou se permitindo ser mais vulneráveis, ou querendo ter um momento de diálogo para entender o que está acontecendo, como que ele pode melhorar. Eu falo também de forma geral, né? As mulheres também, como vocês falaram, né? Que no meio das mulheres é mais fácil, né? A gente já está no meio terapêutico de uma forma mais simples. E aí eu sinto uma resistência do outro lado também de, se eu for para o meio terapêutico, ou holístico, ou espiritual, eu vou ser chamado de gay. Eu vou falar que vão duvidar da minha masculinidade, né? Então, como que vocês veem isso também? Eu, trazendo aqui, eu me coloco como um homem pró-feminista, né? Então acredito que de fato é algo bem importante para a nossa sociedade, não só para nós, né? Mas para o planeta, porque a gente de fato está destruindo o planeta com esse fazer patriarcal de produção, de não olhar as pessoas, de não cuidado, né? Então eu vejo dessa forma. Sinto que os homens, né, têm uma certa dificuldade para... Eu comecei esse trabalho, né, porque eu vi isso. Eu morava em Piracanga, uma ecovila de autoconhecimento, e 70%, 80% de todos os cursos de mulheres, né? E falei, cadê os homens? Por que esses homens não estão aqui? E aí eu vejo disso, porque isso que você está colocando, que a gente está falando, eu vejo, e eu até trouxe um termo que é o suicídio de privilégios. Porque nós, homens, é isso. Por que as mulheres, né, estão mais nesse autoconhecimento? Por quê? Porque elas têm essa necessidade. Para elas não tá tudo bem. Né? Até como a gente se cumprimenta. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tipo, pronto, tá tudo bem. Não precisa falar nada, não precisa... Né? E não, as mulheres falam mais, elas sentem mais, elas se permitem isso. Nós, homens, vamos nos bloqueando, né, e ficar tudo bem, assim. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, abre umas portas que muitos não sabem lidar, porque a gente, né, nem sabe direito o que está sentindo, só sabe o que está pensando, assim. Então, eu vejo que é um grande desafio. Os homens estão se abrindo mais por essa pressão, então eu vejo que esse feminismo ele está trazendo essa pressão para os homens de vocês têm que correr atrás, não dá para continuar assim do jeito que está. E a gente vê isso, né? Os homens com maior problema de álcool e drogas, com suicídio, problema de coração, de cabeça, porque vai guardando tudo e explode internamente, assim. Então, eu vejo que está começando um movimento de mudança, mas ainda é bem baixo. Tem resistência. Os homens têm medo até de ir no médico, né? Que é uma coisa que era para ser normal. Imagina numa terapia, né? Exato. O preconceito é gigante. Inclusive, adorei sua camisa, bote nelas. Maravilhosa. Mostra isso aqui, gente. Então, é um movimento que eu vejo esse processo, né? Do
suicídio de privilégios, porque isso, a sociedade foi colocada para os homens, então a gente sempre teve muito mais privilégios, e a gente, né, todo mundo fala, as mulheres não estão querendo tomar o lugar dos homens. Depende, por exemplo, na política, sim. Se você tem 90% de homens e 10% de mulheres, a gente quer ter uma igualdade, uma equidade, os homens vão perder espaço, então a gente tem que aprender a abrir mão mesmo. E eu vejo que tem muita resistência na nossa sociedade de os homens, nesses espaços públicos, né, nas políticas públicas, nas ideias, irem abrindo mão, né? Uhum. Assim, vocês têm referência na família de vocês, do masculino, ou vocês que estão sendo os primeiros a puxarem isso? Eu não tive o contato ativo com meu pai, então eu não tive, de fato, essa referência masculina. Busquei muito com meu avô, busquei muito com outras pessoas, mas eu fui, por um bom tempo, eu fui filhinho da mamãe, né? Então eu tinha muitas características do filhinho da mamãe, que não tinha um relacionamento sério, não era duradouro, galanteador. Então, assim, era muito uma questão de me identificar, me enxergar. Quando eu comecei a trazer um pouco para essa questão, a constelação também ajudou muito, né? Os princípios da constelação. E eu comecei a trabalhar muito com a questão do autoconhecimento. Eu comecei a enxergar padrões que eu vivia repetindo ali, que eu falei, eu preciso chegar no momento, eu preciso cortar isso daqui. Então, e aí, novamente, né? A gente trazendo a questão do masculino, o masculino não é você ser mais grosso com o outro. O masculino tem essa questão, né, da agressividade de ir fazer, mas a agressividade de ir fazer, colocar em prática, colocar para agir as coisas. Antes eu era uma pessoa muito mais criativa, e aí o criativo tá muito no feminino, né, então eu era mega criativo, só que eu era pouco terminativo ali, né, eu não sei nem se existe essa palavra, mas eu não colocava em prática. Não finalizava? Não finalizava. Ah, tá. Tinha muita iniciativa e pouca acabativa. Ok. E o masculino acaba ajudando muito essa questão de vir e fazer. Então, quando eu comecei a trazer para mim, né, para mim a questão da consciência disso daí, eu comecei a identificar os padrões que vinham se repetindo e aí sim, eu comecei a fazer ações para mudar isso. Mas eu não tive esse convívio ativo com o meu pai, né, então a questão de referência masculina eu não tive, eu busquei em outros lugares, né? Então vale lembrar, porque não é porque você não teve, às vezes, o contato com o seu pai, você não teve aquela questão da energia que você não... O mundo está perdido. Não, pelo contrário, você tem referências. E é super importante você ter referências, pessoas que você admira, né? Mentores, para você tomar também como referência aquela questão. Não só no masculino, como tudo na vida. Então, eu acho que é importante trazer isso para a consciência, porque aí sim você começa a ter esse movimento. Então, respondendo, não tive contato com meu pai, mas busquei aí no mundo, né? O mundo tem 1 milhão de informações de referências masculinas. Então, hoje eu tenho referências masculinas por conta desse autoconhecimento. Porque se eu não tivesse trazido para minha consciência, eu estaria ainda no mesmo padrão, estaria repetindo o que eu estava repetindo. Legal, e vocês? Bom, até gostaria só de resgatar uma história que o Agnes ali trouxe sobre a questão da pressão para nós, homens, sairmos também em busca do autoconhecimento e tal. Eu acho que não tem a ver com o feminismo, eu acho que tem a ver com as mulheres. Só essa, a única diferença que para mim conceitual importa. Sim, eu tenho caso aqui em casa foi isso que aconteceu, né? A minha esposa, muito buscadora e tal, e um dia ela pegou e me deu a real. Ela disse assim, ó, o negócio é o seguinte, o ônibus, o vagão tá passando, o trem tá passando, eu embarquei nele, eu tô querendo estudar, eu tô querendo ampliar a consciência e tal, ou tu vem ou tu vai ficar para trás, né? Então foi o feminino aqui em casa que me impulsionou, que me pressionou a eu ir junto, entendeu? Legal. Então isso funcionou super bem, assim. E eu gostaria de trazer uma analogia sobre essas questões, que é o seguinte, ó, todo mundo, você já deve ter visto alguns bares assim, o banheiro masculino está escrito blá, e o banheiro feminino está escrito blá, 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 blá. Por quê? Porque as mulheres realmente elas botam para fora, a sensibilidade delas é mais aflorada, elas são mais buscadoras por natureza. E nós, homens, nós somos abafados por um sistema de criação, por várias coisas, por crenças, por padrões, enfim, a gente é abafado, a gente
Muitos de nós, e eu cresci dessa forma, a gente aprendeu que homem não chora, né? E quanto isso faz mal, e quanto isso é gerador de masculinidade tóxica. E se a gente não bota para fora, se a gente não fala, a gente fica guardando. Isso aí é uma pressão, isso é uma panela de pressão, uma hora estoura. A agressividade, como muito bem falou aí o colega, ela é característica inerente do masculino. Porém, a agressividade não tem absolutamente nada a ver com violência doméstica. Jamais teve. A agressividade e o masculino jamais teve a ver com degradação do meio ambiente. Só que o que acontece? A coisa vai se misturando e vai sendo mal levada, mal interpretada, e acaba que resulta nisso de fato, né? Um assunto até que o Agnes trouxe, e realmente resulta nisso. Mas o quê? O masculino não curado, o masculino tóxico, né? A masculinidade, ela tem tudo a ver com o meio ambiente, ela tem tudo a ver com o respeito à natureza, ela tem tudo a ver com o respeito às mulheres. Só que as coisas foram se deturpando ao longo das gerações, infelizmente. E hoje, coisa boa, temos aqui exemplos de 3 homens que estão trabalhando isso. E a gente está plantando a semente, entende? E coisa boa, e tomara que cada vez mais homens se acordem e venham para movimentos como estes, assim, de cura, de autocura, de autoconhecimento. Sim. Da minha parte, enquanto criança, eu tive muito contato com o meu pai, porém, uma coisa que faz muita falta para nós, homens, são os ritos de passagem. Eles foram perdidos ao longo dos anos, ao longo das gerações, é uma infelicidade, e por conta disso tem tanto homem um masculino doente, comandando aquilo que eu falei lá no início da minha fala, né? Comandando os rumos do mundo aí, não é só aqui, é no mundo todo, né? Por conta de falta dos ritos de passagem. Então, exemplo, a criança passar, romper o mundo da criança e ir para o mundo adulto. Existiam tribos indígenas, existiam sociedades onde esse rito era sempre feito. Então, quando o homem chegava ali entre os 8 e os 13, o menino chegava entre os 8 e os 13 anos, fazia-se um rito de passagem para dizer para ele, olha, agora tu não é mais criança, agora tu entrou para o mundo do adulto. E o mundo do adulto é assim, assim e assim. Então, falta muito a guiança de um ancião. E quando eu falo ancião, não significa um velhinho de cabelo branco e barba branca. Significa um homem com o seu masculino curado. Pode ser um homem de 20 anos e ele ser um ancião. Não importa, assim como a gente sabe que tem homens de 80 anos que são crianças, que são ainda crianças na sua vida. Então, lá em casa, eu tive muito contato com meu pai, porém eu não tive ritos de passagem e eu não tive a guiança do ancião, sabe? Então, eu tive que aprender depois, ao longo da vida, depois de adulto, me enxergando como filhinho da mamãe, casado com a minha esposa, não, casado com a minha mãe e a minha esposa casada com o pai dela. Então, era uma criançada geral aqui em casa. E aí a gente se deu por conta, claro, ela se deu por conta primeiro e depois eu me dei por conta também. E a gente foi tratando, a gente foi se conhecendo e tratando isso. Então, sim, eu tive contato com um masculino muito forte, que meu pai era um homem de muita presença, porém, ele não soube, e eu também não soube pegar, ele não soube transmitir a informação, e eu não soube aprender a pouca informação, o blá na porta do masculino, do banheiro masculino, eu não soube entender o blá que ele me deu. Também tive um pai presente e isso, né? Eu nunca ouvi meu pai falando engole esse choro, né? Eu vi meu pai chorando, mas eu percebo como isso depois, né? Quando comecei a olhar para esse tema de masculinidade, eu falei, nossa, quantos meses, quantos anos eu não choro, assim, né? E tá triste e tá sentindo vontade e não conseguir. Então essa foi uma grande chave que aí eu comecei a estudar e aprofundar mesmo esse movimento de masculinidades e ver isso, né? Como o machismo, ele é estrutural, né? Então,
a gente pensar nisso. É um sistema que, por mais que você tenha ali uma educação, você vai ver na novela, nas televisões, nos filmes, tudo ali trazendo essa informação, né? Então é algo que realmente, né, a gente tem usado bastante a palavra desconstrução, porque de fato, né, nós precisamos desconstruir isso do que nós aprendemos, do que essa sociedade está passando para a gente, para conseguir fazer sobre novos pilares, sobre novos olhares, que é isso, né? O homem ter contato com as suas emoções, permitir se falar, dialogar, trabalhar isso, porque, né, como foi dito, a gente não teve essa instrução. É isso, né, sobre sexualidade, né? É um tema muito importante. Nós homens aprendemos, né, todos, na verdade, quase, mas principalmente os homens aprendemos sexualidade na pornografia, que é um terrível, né? Não tem nada de sexualidade ali. É um filme que tá mostrando coisas que a indústria tá mostrando, assim. Um vampirismo energético em cima ali. Então, de um Sexual. machismo, de uma misoginia, né? De um monte de coisas, de tráfico de pessoas. Então, assim, uma coisa Exato. muito pesada, muito triste, e é a educação da maioria dos meninos, né? Então, é algo que nós, né, precisamos isso... ir olhando para nossa sexualidade, falar disso, trabalhar entre os adultos para poder trazer isso também para as crianças, né, para os adolescentes de uma forma saudável. Isso é interessante, porque no mundo, nem muito longe, né? Tipo, para iniciar os homens no mundo, na sociedade, tinha que ir para um bordel, tinha que Exato. levar os homens, Sim. né? Esse Era rito aí na minha família mesmo. Bizarro. Nem precisa ir muito longe. Pra você ser homem, você tinha que... Para que ir reconhecer naquele bordel, o... né? como sei lá que idade que é isso. Leva Não, já é. É que isso, Mas com as os gerações tem pais- mudado, né? Sim. Não, mas para inclusive, conhecer. inclusive o que o Paulo trouxe, a questão do rito, a gente passa por alguns ritos que a gente perdeu um pouco a essência do rito. Que nem ele comentou das tribos. Antes era um rito ali que era uma coisa que toda a tribo parava. O pai ia, pegava lá o menino apegado à mãe, né? O menino agarrado à mãe, o pai arrancava. A mãe, claro, né? Tinha toda, acho que uma questão também teatral, né? Ela chorava, mas ela sabia que aquilo era bom pra ele. E ele levava pra selva pra aprender a caçar, pra aprender a de fato a se virar. Isso é importante. E na questão até do que ele trouxe, até que ele falou do casamento, também casado aqui com a minha esposa, tem um rito que as pessoas elas não entendem às vezes. Por que que no casamento, né? E aí quando vamos falar aqui de igreja, quando você vai casar no altar, o pai ele leva a filha e a mãe leva o filho. Por quê? Isso daí é um movimento também inconsciente de o pai tá deixando a filha no altar pro marido, porque a partir daquele momento o pai sai de cena e entra o marido. E aí vira homem e mulher. Então, assim, é um movimento também. Então, assim, são diversos ritos que a gente tem hoje na sociedade, só que as pessoas acabaram perdendo a essência. Então, a pessoa vai lá, faz o casamento, mas ela tá preocupada nas flores e não no significado. Exatamente. E não em todo o significado que é aquele casamento. É um passo importante que você tá dando, é uma coisa que você tá se abdicando, e aí quando eu digo abdicar da família, não é você simplesmente virar as costas para sua família. Não, agora a sua prioridade é aquela sua família, é o que você tá construindo. Então, isso é importante, acho que, trazer um pouco para a sociedade, porque acabou se perdendo. E aí, isso acabou se perdendo justamente por isso, o que o Paulo trouxe. Masculinos feridos e femininos feridos. Então, eu acho que isso acaba tendo esses pontos, né, de as pessoas não identificarem. Muito bom. Você puxou esse gancho, eu queria puxar outro para você. Eita, Que eu vi nas suas redes sociais, você falou sobre o processo de adultecer, né? E romantizar um processo de vida, um processo de vida ideal, né? Então, esse ponto que você falou é importante para as pessoas, eu acho que de forma geral, mas você pode focar no masculino, das pessoas entenderem um processo de adulto, né? Se tornarem autorresponsáveis pela sua jornada a partir de então, que foi esse rito do casamento que você comentou. Com talvez. certeza, com certeza. Esse ponto, né, da romantização que eu até fiz nessa publicação foi muito focado na questão de... As pessoas hoje elas romantizam muito, porque no relacionamento entre homem e mulher não vai ser sempre ali, né? Quando você tá com o seu masculino ferido, quando você tá ainda com... Você é o filhinho da mamãe, você tá muito preocupado na questão dali, então, do namoro, né? O namoro, você vai lá, você encontra a sua namorada ali aos finais de semana, todo mundo tá bem arrumado, tá cheirosinho, ninguém tem dor de cabeça, ninguém tem problema. Aconteceu alguma coisa, cada um vai pra sua casa. Quando você tá num relacionamento, isso muda.
Porque não é todo dia que você vai estar bem, você vai acordar, você não acorda arrumado, você acorda lá todo bagunçado, todo descabelado. Então tem essa questão da romantização que as pessoas trazem, não só para o relacionamento, para tudo na vida. Pra vida, E aí o que eu trouxe também foi uma questão também da carreira, né? Porque eu tava lá, o momento foi um momento que eu tava tomando um vinho lá, tava eu e minha esposa, a gente tava tomando um vinho gostoso, só que as pessoas não veem o que a gente teve de correria naquele dia pra gente chegar naquele momento e a gente falar assim, vamos se permitir isso. E isso daí, hoje a internet acaba, né? Redes sociais principalmente acaba com isso daí, porque as pessoas elas estão olhando somente no bom. Ninguém vai postar coisa ruim. As pessoas só vão colocar coisa boa. E aí você acaba às vezes se espelhando numa pessoa que ela tá alguns degraus acima e você acaba tendo uma referência que não é a sua realidade. E aí você acaba tendo um quê? Uma frustração. E aí você frustra, você para. E aí você para, você começa a focar em outras coisas. Que aí essas outras coisas foi bem o que o nosso colega trouxe. Que é a questão de vícios. Hoje a pornografia, infelizmente, a pornografia é um principal vício e destrutivo, né? Não só para a pessoa, como para famílias. Porque hoje, 3 a cada 7 homens é viciado em pornografia e 1 a cada 7 mulheres é viciada em pornografia. Então não é somente pro masculino, é também pro feminino. E as pessoas, elas buscam isso por quê? Porque é um refúgio. É uma carga gigantesca de dopamina que você tem ali, que você tem um prazer ali absoluto, né? E óbvio, Imediato. a indústria, ela vai fazer tudo, né? A pessoa chega lá, é umas coisas que nada a ver, né? Tipo, tem um piano no meio da praia, você não entende por quê. Mas assim, as pessoas trazem... E tinha muito a questão do masculino, e eu queria até que o Paulo aqui, nosso colega, também respondesse um pouco, porque eu tirei muito eu rompi, na verdade, isso daí, porque pra mim o masculino era estar lá no grupo lá do WhatsApp, lá dos amigos, que mandava sacanagem, vamos mandar putaria lá no negócio, mas não é... Gemidão do WhatsApp. Exatamente, as sacanagens, né? Mas não é, eu acho que a questão do masculino não é você mostrar que, olha isso daqui, pornografia, olha isso daqui, foto. Não, o masculino tem outras coisas. Isso daí é uma coisa que é um problema que a sociedade hoje vive. Então, eu acho que a questão da pornografia, novamente, é um problema que hoje a indústria ela é poderosíssima, né? Porque ela ano passado, isso daí foi algumas pesquisas, né? Então eu também estudo muito sobre a questão dessa indústria pornográfica, mas ano passado a indústria de pornografia faturou mais que a NBA, acho que é NFL, que é do beisebol, e a do futebol americano. Então, se você juntar essas 3 indústrias, a indústria de pornografia faturou mais do que as 3. Então, para você ver o poder. Então, assim, para acabar com isso, vai ser quase humanamente impossível, né? Porque é uma indústria muito poderosa. Mas o que a gente pode fazer é conscientizar as pessoas do mal que isso causa. Então, acho que fica aí só a sementinha, tá? Perfeito, muito bom. Gente, isso é muito bom porque a gente começa a criar legados importantes para a Terra, né? Que se o negócio era assim até aqui, vem vocês aqui para falar, então tá, a partir daqui eu vou fazer diferente. Eu já estou fazendo diferente, né? Na minha vida, na minha jornada. Eu não sei como é o diálogo lá do pessoal que vai no seu trabalho, né? E também, eu estou muito curiosa para saber o Guerreiros do Coração, mas vamos lá, um passo de cada vez. Mas eu acho que é isso, vocês estão construindo legados importantes a partir de então, né? Levando para os filhos, para as pessoas próximas, para o que está chegando a partir de agora, né? Porque o que foi... É o que você falou, né? É difícil mudar ali o negócio. Mas os que estão chegando a partir de agora, ó, veja só como ter uma jornada diferente, que você pode aprender de uma forma diferente, né? E, enfim. Eu posso só dar uma contribuída? Claro. Olha só, casamento, dentre outras coisas, eu estou realmente adorando. Parabéns pelo evento, Maria, pelo encontro. Olha só, casamento é uma aliança, por isso que eu mostrei a aliança e ele também mostrou a aliança. Independente se tu é cristão, independente se tu é religioso, independente se tu acredita em Deus, não importa, não importa. Quando tu te junta com alguma pessoa, este casamento, essa união, essa junção é uma aliança e ela precisa ser respeitada.
Então, eu gostaria só de focar em 3 situações dentro dessa união. A primeira delas é a seguinte: eu estou me unindo a outra pessoa, a minha esposa, por exemplo, e como é que é a questão? Eu vou poder trair ou não vou poder trair? Tá acordado com a outra pessoa? Se está acordado com a outra pessoa, que eu posso ter quantas parceiras eu quiser e ela quantos parceiros ela quiser, tá de boa, não tá? Porque está acordado. Só que o que acontece? 99,99% das vezes está acordado? Não, né? Não tá. Então, sinto muito, amigo homem, se tu trai a tua esposa, tu tem que olhar para dentro de ti. Quem trai não é o homem adulto. Quem trai é a criança, é o homem com a criança ferida. Então, olha para dentro de ti, tá? Outra coisa, pornografia. Sim, verdade. Nós, homens, a maioria de nós é introduzido na sexualidade através da pornografia. Isso é uma barbaridade. Porque quem conhece, quem daqui, provavelmente nós 4 aqui já conhecemos, já assistimos, né? Quem conhece sabe que na pornografia a mulher é um objeto. A mulher é um lugar onde tu pode introduzir o teu falo aonde tu quiser e ela suporta e bora lá. O negócio é o prazer masculino. Que barbaridade é essa? Dominador do Homem das Cavernas. Homem das Cavernas. Como é que a gente permitiu uma coisa dessas? E é uma pandemia. A maioria dos homens é introduzido no mundo da sexualidade através da pornografia. Isso é uma barbaridade. E aí isso aí causa um monte de disfunção que nós aqui sabemos, né? Então, só para dar uma letrinha para vocês, eu estava em Porto Alegre dirigindo com a minha esposa e deu uma propaganda no rádio assim, clínica de impotência sexual, não sei o que. E a Gabriela largou a seguinte pérola, e ela tá certa, né? Ela disse assim, a impotência sexual, para de se masturbar e para de olhar pornografia que acaba isso aí, sabe? Cara, isso aí cria tanto problema no relacionamento, cria tanto problema na vida pessoal de nós homens e de vocês mulheres, que é uma coisa absurda. E como é que isso virou normalidade? Como é que a gente permitiu uma coisa dessa? E outra coisa que eu queria abordar. Quem aqui é pai de adolescente sabe do que eu estou falando. Festas de adolescentes, de crianças de 6, 7, 8 anos de idade em diante, tá? De criança e de adolescente. Qual é 90% das músicas que tocam o tempo inteiro na festa da criança e do adolescente? Funk. Qual é o estilo? Funk proibidão. Funk, tá? E o que a letra do funk diz? É uma pornografia descarada ali, é explícita. E o que é dentro dessa pornografia? A mesma tônica do filme. Sim. É a mulher sentando, é a mulher servindo de objeto sexual do homem. É isso que fala a letra, entende? Então não existe respeito para com a mulher. E também, quando a gente enxerga isso com outros olhos, não existe respeito para com nós, homens também. Eu não quero esse tipo de coisa para mim. Eu não quero esse tipo de coisa para as minhas 2 filhas, entendeu? Então é uma falta de respeito para ambos os lados. E se tornou normal. Então eram essas 3 coisas que eu queria contribuir aí. Muito bom. Eu espero que esse papo chegue em muitos homens, gente. Sim, então, que a gente possa abrir portas aqui com esse episódio e tô gostando mesmo. Você quer comentar alguma coisa de relacionamento? Sinto que sim. A gente vê muito como que a insatisfação, né, da sexualidade, as mulheres hoje, né, a partir desse feminismo, dessa força. Eu vejo que esse tema da sexualidade ele é muito importante, né? E as mulheres hoje que estão mais empoderadas de falar, tudo estão reclamando muito, né? Que a questão sexual, né? Principalmente suas relações heterossexuais, são muito ruins. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que foram fazer quanto realmente, né? Bioquimicamente, a pornografia prejudica o cérebro. Não conseguiram fazer porque não acharam jovens suficiente que nunca tiveram acesso à pornografia, que nunca viram, assim. Então, realmente, né, como ele falou, é uma questão epidêmica, assim. E
E nós, homens, precisamos mesmo olhar para isso, começar a aprender, começar a questionar, para isso, para ter contato com o corpo, né? Esse nível de preconceito, de tabu, e aí a gente não tem contato com o nosso corpo para dançar. Os homens tudo duro, só mexe os ombros, né? Não tem isso, não pode rebolar, uma homofobia Verdade. absurda, assim. Então, esse processo que a gente, né, tá olhando, tá começando a questionar, tá começando a trazer, para que os homens possam olhar, porque isso é brincadeiras, é exercícios, é se conectar com você mesmo, né? E não com essa ideal, com uma projeção, assim, de algo que não faz sentido, né? Flexibilizar mais também, né? Porque às Sim. vezes, eu acho, não sei se aí pode ser até querer encaixotar vocês, mas vocês são mais racionais, assim, quem ficar, né? Tanta. E aí esse lance que você falou de flexibilizar, dançar, levar uma coisa, trazer para uma perspectiva ampla de que você pode ser isso, mas pode ser isso também, né? E falando homens e mulheres, falando disso tudo dentro da gente, de forma geral, né? E tem hora que a gente vai ter um trator, mulheres também, né? Passa como trator em cima de todo mundo, porque tem que conquistar, tem que fazer, tem que empreender e tal. A gente tá aqui no podcast e no início a gente tava, né? Arruma aqui, arruma ali. E também agora traz a leveza, escuta a intuição, faz um processo meditativo, terapêutico, entende as emoções. É o que vocês comentam disso da pornografia, é uma fuga total das emoções, né? E vícios de uma forma geral, né? A pessoa quer abafar, quer esconder. Sim, e o equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio é tudo, exatamente. Muito bom, gente. Então, eu gostaria de saber aqui um pouco mais sobre o seu trabalho do diálogo com o masculino, né? Você comenta do masculino tóxico, você comenta também sobre uma parte de brincadeiras disfarçadas ali no meio, machistas, né? Também, você coloca isso. Como que você leva isso para os homens, para eles conseguirem perceber que eles estão num lado esquisito, desequilibrado? Como é que funciona isso lá no meio? Então, tem vários trabalhos hoje que tem, né, com os homens. Então, eu guio algumas rodas, retiros, né, faço atendimentos individuais. Então, é muito difícil. Atendimento individual, os homens vêm quando já estão se afogando, assim, né? É isso, essa resistência em participar, em fazer. E aí, quando começa a respirar um pouquinho mais, normalmente cai fora. Então, essa é uma constante muito grande, né, da maioria dos terapeutas que trabalham com homens, esses temas. As rodas, muitos vêm assim, porque as mães, mulheres, companheiras falaram para ir, obrigaram a ir, né? Continue Então, mandando, mulheres, homens, também tá sendo bom, né? tá ajudando muito, é importante mesmo. Então tem isso, né? Tem homens que isso começaram a se questionar, a se trabalhar e falar, puxa, né? Como que eu deixo de ser esse macho, né? Sair dessa energia. Muitos homens que nunca se reconheceram muito como homens, né? Então chega muito homem também de, puxa, meu masculino é fraco, eu não sei direito, por quê? Porque tem mais contato, mais sensibilidade, né? Sofreram muito bullying normalmente, então tem esse desafio, assim, de fortalecer esse masculino. E, ao mesmo tempo, a gente tem um trabalho inclusive com homens agressores, né? Então, hoje a Lei Maria da Penha trabalha com isso, né? Em rodas de grupos reflexivos com homens que, né, cometeram violência contra a mulher. Então, hoje participam desses tipos de roda também. Então, tem... Isso é muito importante. Você faz trabalho com esse tipo também? Também, eu já participei, eu fiz formação, né? E agora eu tô vendo de abrir isso lá na cidade que eu tô morando, então já participei em alguns lugares. Eu trabalho mais com homens, onde os homens vão mesmo, não tem essa questão com a justiça, mas já ajudei outros grupos e hoje estou também fortalecendo esse trabalho. Porque eu vejo que isso, são vários links, né? Aham. Cada homem vai por algum motivo. E tem, né? Tem grupos de homens que tem mais uma coisa mais xamânica, tem outros mais com psicólogos, com terapeutas, né? Então, trazendo essas várias energias para os diversos tipos de homem. Então, homens, né? Participem, tem grupos de todos os tipos, com todas as energias, né? Que vai fazer sentido para você com mais espiritualidade, com menos espiritualidade, mais racional, mais emocional, mais físico, né? Então, trabalhando mais o corpo, os sentimentos. Então, não tem desculpa mesmo, assim, para começar esse trabalho. E, por conta da pandemia, muita coisa online também, né? Então, a gente, né, sempre tem rodas online fazendo, onde o homem está ali podendo ouvir. Uma coisa muito mágica desses trabalhos de roda é a gente perceber que não é só a gente, porque como isso, a gente com os homens, a gente não fala muito dos nossos problemas, a gente acha que só a gente está passando por aquilo. Uhum. E não, quando a gente começa a falar, nossa, eu também passei por aquilo, e ouve coisa, nossa, eu nunca passei por isso, que interessante, né? Então isso, homens heterossexuais, homossexuais, podendo conversar, podendo se ouvir, coisas que às vezes a gente não tem, né? Para muitos homens não tem essa vivência, essa convivência com homens, né, negros, gays, trans,
Então você olha e fala, nossa, é uma oportunidade de aprender muito, de ouvir outras coisas, outras versões, assim, né? Super importante. E esse ponto da agressividade que você tocou aí também, falando em termos terapêuticos, é o que é uma raiva tão incrustada ali que transforma em uma coisa física? Sim, e ao mesmo tempo não, porque é uma coisa que para nós homens e principalmente para criança, né, isso engole esse choro, é como se a gente pudesse só sentir raiva. Então todos os sentimentos ele é pautado na raiva. E quando eu comecei esse trabalho foi justamente isso. Eu estava passando por um momento depressivo, por uma angústia muito grande e eu só conseguia ter raiva, assim, sabe? Eu falava, ai, tô de saco cheio, ai, não aguento mais, tô de saco cheio. Aí uma vez minha esposa falou, mas por que você tá só de saco cheio e o que tá acontecendo, né? Eu falei, nossa, nem sei direito. Aí quando eu comecei a olhar, eu falei, nossa, eu tô angustiado, eu tô frustrado, eu tô com medo. E aí, a partir disso, eu só conseguia sentir raiva. Então, o que eu fazia? Ia pra academia, ia correr, ia fazer coisas físicas para pôr essa raiva para fora. E aí, quando eu comecei a ter acesso disso, aí eu fui chorar, aí eu fui pedir ajuda, aí eu fui fazer outras coisas. Então, esse trabalho é isso, né, mostrar para os homens que a gente acaba descontando tudo na raiva. E não, a gente tem que entrar em contato com esses outros sentimentos para até entender o que está acontecendo com a gente, né? Legal, muito bom. E também tem a questão do machismo, tirando um pouco da raiva aí, mas disfarçada na piada, né? Que aí lugar de mulher na cozinha, é a mulher que estava no volante, só tinha que ser. Enfim, no mundo corporativo que vocês vieram também, né? Tem muito disso. E, nossa, era reunião atrás de reunião, aqueles chefes, meu Deus do céu. Mas também vocês trabalham isso aí nessas conversas. Sim, a gente conversa muito disso. Eu acho que é isso, estamos tomando consciência, né? Hoje tem essa polêmica de, o mundo tá ficando chato, tudo é mimimi. Mas não, antes o que era bullying, o que era realmente preconceito, era, né? Tinha na televisão, tinha nas novelas, tinha em todos os lugares. E hoje tá tendo um questionamento disso, né? De realmente, olha, isso é piada, isso é engraçado, isso não tá reforçando um padrão que é misógino, que né, coloca a sociedade ali numa situação ruim. Então, acho que isso a gente tem trabalhado, tem falado, né, nas rodas, isso, os grupos de WhatsApp, cada vez mais homens estão olhando e falam, puxa, ó, não concordo com essas coisas aqui sendo postadas. Muitos de nós estamos saindo desses grupos, né, mas eu acho que agora com um número cada vez maior, a gente também está começando a participar e, ó, eu não concordo, outro vai lá e dá apoio para também isso, não ficar só o grupo do bolinha machista ali, assim, e, né, os homens que estão tentando se trabalhar também a gente isolado. Acho que o objetivo é a gente estar todo mundo junto, se ajudando e trabalhando. Né? Isso é muito importante, porque às vezes nem o homem percebe o que está fazendo, e é importante falar para eles. Tipo assim, não falem da roupa das suas esposas, não fale que ela não vai assim com aquela roupa porque você não gosta, tem um ciúme disfarçado ali. Isso aí, gente, é a toxicidade disfarçada ali no meio do que você está sentindo. Deixa as pessoas serem livres e serem o que elas quiserem ser, né? E ser honesto, né? Isso, se você... Olha, eu me sinto desconfortável porque eu acho que você tá muito bonita, eu fico com ciúmes e isso provoca em mim uma insegurança. Expressa, é muito diferente de, né? Pô, não. Você tá aí parecendo uma piriguete. Não, Exatamente. Isso daí de fato é um preconceito. E é isso, o que tá acontecendo? Eu estou inseguro porque você tá muito bonita, tá muito gostosa. Fala, né? É ótimo. muito... E aí conversa e dialoga, né? Muito ótimo. Então... vai você, sua esposa, sei lá quem for, vão começar a ter um espaço livre de conversa, tanto ela com você, ou seja, quem for as partes, né? Vocês vão poder ter um espaço livre de conversa. Muito bom. E para a gente encerrar, eu queria conversar com o Paulo aqui, que ele tem um trabalho maravilhoso, faz parte do membro dos Guerreiros do Coração, que eu achei fantástico, eu não conhecia, mas o pessoal que já conhece falou que é pioneiro aqui no Brasil, ou no mundo, não sei, pioneiro no Brasil sobre isso, né? Um movimento de homens falando sobre o caminho da totalidade. Como é que é isso, Paulo? Eu estou falando com o Paulo aqui, o Paulo está aqui, vários lugares. Então, olha só. Eu entrei eu tenho um relacionamento com a minha esposa de mais de 25 anos. E ao longo desse tempo, a gente passou por um monte de perrengue, como provavelmente todos os casais com este tempo aí, ou até muito menos, já passaram perrengue. E a gente até se lançou no mundo digital agora, temos um projeto, e eu convido vocês a visitarem o link lá da minha bio lá no Instagram, Paulo Rosa, e vocês podem se informar mais sobre isso. Mas o que acontece? Lá em 2017, semelhante a muitos, eu estava passando por uma crise de identidade muito forte, muito forte. E eu estava num buraco, assim. E aí, um dia, a Gabriela, como sempre foi muito buscadora, minha esposa,
Ela estava num evento em Santa Catarina, se não me engano. E aí lá ela ouviu falar Guerreiros do Coração, né? E aí ela chegou em casa e disse assim, Paulo, tu já ouviu falar? Cara, eu nunca tinha ouvido falar naquilo. E ela, por que tu não te informa? Acho que de repente é interessante. E aí eu peguei e entrei em contato com eles, a sede era ali em Porto Alegre, conversei, fui muito bem recebido e fui convidado a participar dos encontros. O Guerreiros do Coração é um movimento que nasceu no Brasil há uns 20 e poucos anos atrás, através de um trabalho feito por um médico psiquiatra, que também, assim como eu na época, estava atravessando um momento difícil na vida dele, coisa e tal, e ele precisava saber porquê. Ele precisava buscar razões para as coisas que estavam acontecendo na vida dele. E aí entrou em contato com um outro maluco lá da Austrália que fazia terapias integrativas, misturava um monte de coisa, e ele adorou o trabalho do cara, e aí ele sintetizou tudo neste movimento chamado Guerreiros do Coração, onde é um grupo de homens que buscam a inteireza do ser, buscam tratar e sanar o sagrado masculino que há dentro de cada um de nós. E é um movimento apenas de homens. E tu sabe que lá no início, e no encontro que tivemos essa semana, segunda-feira, eu ainda lembrava que lá no início, em 2017, quando eu entrei, eu pensava assim, cara, que machismo, né, não trazer as mulheres e coisa e tal. E hoje eu entendo perfeitamente, assim, o motivo. E só que assim, o movimento é feito de homens, mas eventualmente existe a integração com as mulheres. E paralelo ao Guerreiros do Coração tem as tendeiras, né? Então foi dado uma pincelada, alguma coisa aqui antes na nossa conversa. O Guerreiros do Coração é um movimento que tem uma pegada mais xamânica, assim, sabe? Mas ele mexe com vários outros conhecimentos, não apenas este. E aí eu entendi por quê? Porque a gente precisa se curar com a gente mesmo, com os nossos pares, para a partir dali a gente ir para o mundo curado de nós mesmos e conseguirmos interagir com as outras pessoas, com mulheres, com o mundo, de maneira muito mais digna, de maneira muito mais proativa. Então é um movimento onde homens têm o direito de falar, têm a posição de fala. E eu comentei ali antes o pau da fala, né? Simbolicamente é passado um pedaço de pau para cada um e cada um é convidado a se expressar. Porque muitos dos problemas do masculino doente é que a gente não bota para fora, a gente não fala. Aliás, este é um dos maiores problemas nos relacionamentos, porque justamente como o colega ali falou, né? Ele está incomodado com a mulher que está com uma roupa que ele acha que é de piriguete, ele está incomodado por quê? Porque ele está sentindo medo, ele está com algum tipo de problema ali, mas ele não bota para fora, ele não comunica diretamente para a esposa, para a companheira dele, que aquilo ali está causando algum problema para ele, e eles não se conversam. Então, um dos problemas-chave dos relacionamentos é comunicação. E isso a gente vai aos poucos minando este problema, porque todo mundo no movimento é convidado a falar. E quando, por ventura, vamos supor, são grupos pequenos, 5, 10, 15 pessoas no máximo, assim. Quando a gente percebe que determinado colega ali, guerreiro, não está falando, está se encolhendo, a gente dá uma cutucadinha. Fulano, faz tantos dias que tu não compartilha, né? Tu não quer trazer alguma coisa, porque todos nós, invariavelmente, todos nós temos questões, e inclusive temos questões diárias. E é importante a gente ter um momento de fala para a gente compartilhar. Guerreiros do Coração é isso e muito mais, mas sintetizando absurdamente, é um movimento de homens em busca da inteireza do ser masculino. Muito bom, achei muito legal isso. E vocês já conheciam, né? Sim, sim. Legal esse trabalho, viu? Vale a pena, então, conhecer. Tem um site, né, Paulo? Guerreiros do Coração. E não sei, para se tornar membro ou participar de algum evento, como é que faz para ir lá, mas no site deve explicar direitinho, né? Tem que entrar em contato com o pessoal, com os organizadores. Tá certo, muito bom.
Pra gente encerrar, gente, eu queria uma dica de vocês de filmes, séries que falam sobre o masculino. O que vocês podem indicar pro pessoal que tá ouvindo aí e começar a aprofundar nesses assuntos, né? Se você já conhece alguma coisa nesse sentido. Sim, tem o filme que é O Silêncio dos Homens, que dá para ver no YouTube, né? Então, uma produção brasileira com dados brasileiros. Então, isso é muito bom, porque antes a gente tinha muita coisa, né, lá dos Estados Unidos. Então, agora começou. Acabou de sair, na verdade, está saindo então, O Silêncio dos Homens no YouTube. Assistam, é muito importante. E agora está saindo um também, é brasileiro, que chama Coisa de Menino, né? Que é na HBO. Então, ainda está no começo, assim, ainda alguns capítulos, mas também trazendo essa reflexão, mostrando a realidade brasileira, assim. Então, são 2 dicas que vale a pena. 2 brasileiros, então, olha que legal, interessante. Eu não tenho filme nem série, né? Eu sou uma pessoa que... Eu gosto de algumas séries, mas não vem na cabeça assim nenhuma. Mas eu tenho um livro que eu super recomendo, João de Ferro. É um filme que retrata muito a questão do masculino, né? Uma metáfora que ele traz, né? Do menino que é sequestrado pelo homem, que é leva ele para a floresta e aí ele acaba se descobrindo. Então, acho que é um livro super... É um livro super antigo, mas ele é um livro que acho que todo homem tem que ler. Cabeceira? Qual é o nome? Totalmente. João de Ferro. João de Ferro. Não tem para vender em livraria, tem só em Sebos, mas em PDF acha também. Ah, sim, olha que interessante, muito bom. Paulo, tem alguma dica aí pro pessoal? João de Ferro é literatura base do Movimento Guerreiro do Coração, que é super indico também. Muito bom. Eu indicaria para os homens que vão nos escutar, que vão nos assistir, para acessar um movimento que existe lá nos Estados Unidos chamado NoFap. Assim, tradução assim é sem masturbação, tá? Então, dá uma olhada nesse tipo de movimento, o que ele traz, né? Sobre o que as questões que refletem, né? E para de te masturbar enlouquecido, para de olhar pornografia, porque isso aí não leva a lugar bom, né? O prazer momentâneo ali é bem diferente do prazer que tu sente com a tua companheira, a pessoa que tu ama, certo? É completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu indico qualquer série, eu adorei, assim, ó. A minha esposa sempre dizia, para de olhar esse filme de guerra, para de olhar esse luta, e não sei o quê, tenta ver que tem coisa diferente. Eu demorei, a ficha demorou a cair, mas eu comecei a assistir dorama, cara. Você sabe o que é? Dos coreanos. Você sabe o que é? Sei. Isso, os coreanos, cara, é tá fantástico. Bom. Porque o que acontece? Eles são super diretos. Eles são super... Não tem meia conversa, sabe? Eu não gostei do que tu falou. Eu gosto de ti, tu não viu? Tipo assim, essas coisas assim, sabe? É preto no branco ali, o que eles falam direto, eles falam de sentimentos. E detalhe, quando eles vão reclamar alguma coisa para outra pessoa, eles não falam mal da pessoa, eles falam sobre os seus próprios sentimentos. Por exemplo, vamos supor que a Maria fez alguma coisa que eu não gostei. Eu não vou dizer assim, Maria, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquela outra, tá. Não, eu vou dizer assim, Maria, olha só, isso que tu falou me deixou ruim, eu estou sofrendo por causa disso, entende? Uhum. Essas coisas simples, são as coisas simples que são tratadas nesses seriados coreanos aí que eles chamam de dorama. Eu adorei, agora a gente tá, igual o nosso colega ali, eu me esqueço o nome, mas é alguma coisa de matemática, um professor de matemática. Eu também agora não estou me lembrando, mas enfim, são vários filmes, qualquer uma dessas séries de dorama aí. Muito bom. É bem interessante para a gente ver como é que os relacionamentos podem ser. Legal, muito bom, muito boa dica. E para o pessoal achar vocês nas redes, deixem os arrobas aí, como que eles encontram vocês? Então, meu nome é Agni, né? E é Agni Diálogo Masculino. Então, buscando trazer aí esse diálogo com os homens e sobre o masculino, né? Então, não só com homens também, a gente tem os trabalhos com as mulheres e essa integração para, então, Agni Diálogo Masculino. Tem algum encontro próximo? Porque eu faço muitas parcerias também, então tem agora dia 31, tem uma roda de homens online. Legal. Então, né, retiros também, várias coisas. Eu ia falar online, que é mais fácil, gente, que isso. Já pode começar, então.
Bom, no Instagram tô como Felipe Moreno BR. Lá também falo bastante coisa, não só da questão do masculino, né? Que é uma coisa que me ajudou demais, mas também tirar o seu projeto do papel e colocar ele em prática. Então eu falo bastante disso. E tem lá no YouTube o canal Mente Ativa. Eu e minha esposa, a gente traz muitas reflexões e autoconhecimento, não só em polaridades, mas também em diversos assuntos aí, procrastinação, enfim. Então a gente traz bastante coisa legal lá no YouTube. Muito bom. E você, Paulo? Pois então, eu estou entrando no mundo digital, um projeto chamado Relacionar-se, são 25 anos, mais de 25 anos de relacionamento com a minha esposa, e a gente gostaria, e a gente idealizou de dividir boa parte dessas questões que a gente teve ao longo desse tempo todo com as pessoas, com os casais e pessoas que intencionam em se relacionar, né? O link está lá na bio do meu Instagram, que é Paulo Rosa. Nós vamos ter, inclusive, hoje, às 20 horas, uma aula no Zoom, onde a gente vai falar sobre empreendedorismo no casal. E depois nós vamos falar mais, nós vamos dar uma palhinha do que será, então, a nossa mentoria Relacionar-se. E foi um prazer enorme ter estado aqui junto com vocês, Wagner, Felipe, tu, Maria, né, intermediando a nossa conversa. Momentos como esse podem e devem ser espalhados mundo afora. Esse momento de fala, de discussão desses assuntos. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a vocês também. Eu acho que foi um excelente episódio. No próximo, vamos trazer as esposas, vamos fazer um papo integrado. Com certeza. Com as duas partes. Que bom. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Bens a Deus está de portas abertas para vocês. E vocês ouvintes, deixem aí o que vocês acharam, comentários também, suas dicas, suas percepções. E até o próximo episódio.